Vamos orar para a gente começar a nossa reflexão. Pensou que já tinha terminado, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar o Teu nome por Tua graça, por esse ano de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo agora, em nome de Jesus, amém. Então abra aí em Oséias 4. Oséias 4, a partir do verso 1 até o verso 6. Oséias, que ali depois de Daniel, tá? Ezequiel, Daniel, Oséias. Amém? Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Somente até aqui. Eu li esse texto para vocês verem o problema da ausência do conhecimento de Deus, não só no meio do povo de Deus, que estava sendo destruído por essa falta de conhecimento, mas também na sociedade. Então, parece assim um programa policial, né? Esses dois versículos primeiros aqui. Então, é homicídio sobre homicídio, arrombamentos e por aí vai. Você fica assim, nossa, é a descrição perfeita de como está o mundo hoje. E é dentro de uma perspectiva dessa aqui que a EBD, ou a EBD não, ou a escola dominical, como começou, ela se inicia. Então, no ano 1780 ou 1781, na Inglaterra, Robert Hicks, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele era um jornalista interessado na reforma prisional inglesa. Então ele fazia matérias sobre as prisões, e ele viu como as prisões eram precárias, e aí ele queria então mudar essa situação. E aí o que motivou ele então a criar uma escola dominical? Ele sai à procura de um jardineiro para ele, e aí ele encontra algumas crianças pobres em suas folgas no domingo. As crianças lá trabalhavam de segunda a sábado, bem diferente da nossa realidade hoje, né? E elas trabalhavam nas fábricas, e a única folga delas era nos domingos. E aí elas ficavam nas ruas, brincando, brigando, e dessa forma elas aprendiam todo tipo de vício ali. E aí ele, ao olhar para isso, ele começou a pensar: essas crianças vão parar onde? Na prisão. Por isso que você vai ter muita história assim, ó. O cara ia para a escola dominical, virou um pastor, e o que não ia para a escola dominical está lá no presídio. Então, se você for ler aí as histórias mais antigas, você vai ter muito isso. Porque essa reforma social, ou a proposta da escola dominical, ela atingiu o seu objetivo. Então, o que ele fez? Ele contratou 5 professoras e mais 2 mulheres para orientar os pais de que era importante os filhos participarem dessa escola.
E aí ele pagava do bolso dele e ele teve a ajuda de um presbítero, né, nesse início. Então, ele formou alunos de 6 a 14 anos, e no início ele tinha 100 alunos. Então, tinha o objetivo de reformar a sociedade por meio da alfabetização, moralidade, comportamento e princípios bíblicos. É um pouquinho parecido com o que a gente chama de evangelho social, que não é uma proposta bíblica, tá? O evangelho social, ele traz a ideia de que eu vou conseguir transformar a sociedade através dos conceitos da palavra de Deus. De fato, isso acontece, certo? Só que isso não resolve o problema do homem, né? Não resolve. Então, o evangelho vai além disso, só de transformar alguém, pegar alguém que não era educado e agora fica educado. Alguém que não respeitava a autoridade, agora respeita a autoridade. Então, o evangelho vai além, tá certo? Então, eu posso criar só pessoas moralmente boas, digamos assim, mas ainda perdidos. E aí ele tinha essa ideia, não, eu vou ensinar, então, vou alfabetizar essas crianças. Não existem escolas públicas, as escolas vão surgir por causa da escola dominical, porque isso vai ganhar o mundo, e aí vamos ver, a gente precisa alfabetizar essas crianças. Então só eram alfabetizados os filhos dos ricos, né? E podiam estudar. Aí é que vão surgir as escolas públicas, o governo vai começar a organizar isso. Então ele ensinava os princípios bíblicos, mas ensinava também matemática, português ou inglês, né, no caso, e ensinando essas crianças. Então alguns pastores não concordavam, ela começou a ganhar nome, né, e se espalhar, porque era uma instituição paraclesiástica, não era aqui, a EBD, tá? Era uma escola dominical, funcionava no domingo, porque as crianças trabalhavam de segunda a sábado. E aí, alguns pastores não concordavam com isso e às vezes tinham leigos ensinando a essas crianças. Mas, enfim, o movimento foi se expandindo, e em 3 de novembro de 1783, ou seja, 3 anos depois, data em que se comemora na Grã-Bretanha o dia da fundação da escola dominical. Essa experiência foi transcrita em outros jornais. Então ele era jornalista, colocava no jornal dele, mas nesse ano ganhou o mundo, né? Começaram a falar em outros jornais. Em 1784, com a aderência dos líderes religiosos ao movimento, já existiam 2.500 alunos matriculados e 4.000 escolas. Então, imaginei 4.000 escolas dominicais funcionando, né? 12 anos depois, que era o objetivo dele, né? 12 anos depois, não houve nenhum caso de criminalidade julgado na comarca de... algum nome aqui em inglês. Então, imagina só, 12 anos depois, a transformação que não foi. Por isso você vai ter muitas histórias de pastores que vão pregar nos presídios, e aí lá ele encontra um colega que juntos participaram da escola dominical, mas um saiu e ele continuou, e por aí vai. Então, em 1811, Hykes, ele então se aposenta, e nesse mesmo ano se deu início à inclusão dos adultos. Então eram só crianças, aí começaram a incluir adultos nas escolas dominicais. Não é escola bíblica dominical, tá? São escolas dominicais, que ensinavam a Bíblia também, mas o objetivo era transformar as pessoas socialmente, e eles alfabetizavam também essas pessoas. Em meados de 1824, as igrejas evangélicas começaram a perceber a necessidade de um ensino bíblico semanal para seus membros. Então, a igreja tinha só seus cultos, você tinha a escola dominical com essa proposta, e aí as igrejas começaram a perceber isso. Então, a EBD começa, então, a se unir a essa ideia da escola dominical. E aí agora passam a ter na igreja as escolas bíblicas dominicais.
com foco não em transformar as pessoas socialmente ou alfabetizar as pessoas, mas ensinar a Bíblia. E aí é interessante o movimento que acontece na história, está acontecendo diante dos nossos olhos. Você vai ter então escolas dominicais com o objetivo de alfabetizar e ensinar princípios bíblicos, transformando a sociedade, né? Aí essas escolas dominicais, elas vão morrer, elas não existem mais hoje, elas vão morrer, e vai então nascer a escola bíblica dominical. Aí agora você está tendo um movimento contrário. As escolas bíblicas dominicais, a maioria das igrejas estão deixando de ter. Elas estão se acabando. Às vezes os irmãos vão se mudar e tal, né? E aí começam a pesquisar igrejas batistas mesmo. E aí eles vêm me falar, pastor, lá não tem escola bíblica dominical. Porque as escolas bíblicas dominicais, elas estão definhando, tá certo? Começou com a proposta, que vocês devem lembrar, nos anos 2000, de colocar a escola dominical para a tarde, para que os cristãos pudessem descansar e irem à praia. Era essa a proposta mesmo. Porque você não tem outro tempo para fazer isso. Então seria domingo de manhã. E aí colocaram para a tarde. E aí, nessa mudança, o pessoal ia para a praia, aí conseguia ir para a EBD, você chega morto, né? Você chegava cansado, não, vou só para o culto. E aí, as igrejas que mudaram, né, foram acabando. Hoje tem uma nova proposta, algumas igrejas já começam com a escola dominical à tarde, seria outra proposta, não é por causa de ir à praia, ou é mais por conveniência, colocam junto, acham melhor e tal, enfim. Mas nos anos 2000 foi esse o objetivo e elas infelizmente foram acabando. E aí, você está vendo hoje o enfraquecimento da escola bíblica dominical e o fortalecimento da ideia de escolas confessionais, que tem o objetivo de alfabetizar as crianças e ensinar princípios bíblicos. Então você vai ter muitas igrejas trabalhando duro para terem escolas assim, e nós mesmos como pais procuramos escolas confessionais para os nossos filhos, né? Escolas que vão tentar usar a matemática para, por meio dela, ensinar também a palavra de Deus. Então você está tendo isso. Eu acredito que os dois são extremamente importantes e um não anula o outro, né? Então é muito bom você ter. A Ruth esse ano, ela estuda numa escola, apesar de não ser confessional, mas é uma escola cristã. Ela decorou o Salmo 23 todinho. Aí eu fico muito feliz, né? Lá no colégio da minha filha, ela está aprendendo a palavra de Deus. Então eu fico muito feliz com isso. E quem dera tivesse mais escolas assim. E vários pais descrentes ouviram o Salmo 23 lá, porque todos os alunos decoraram. E as crianças que não são cristãs estão aprendendo também a palavra de Deus. Então isso é de fato muito bom. Mas isso não anula a necessidade de uma escola bíblica dominical, tá certo? Então que o Senhor nos dê a graça, né, para a gente continuar estudando mais a palavra, aproveitando essas oportunidades. Hoje a gente estuda ainda pouco, né? E a gente tem sempre que caminhar, sempre mais, nunca menos. Então eu quero trazer meus filhos para a escola bíblica dominical. Eu quero que ela estude numa escola que ensine a palavra de Deus. Eu quero ter devocional com ela todo dia em casa. Queremos ter culto doméstico. Queremos ensiná-la a ler e meditar na palavra de Deus diariamente. E assim ela vai crescendo, conhecendo a palavra de Deus. Então é de fato uma grande bênção. Eu louvo a Deus pela vida dos professores que se dedicam, né, que ralam. Então não é fácil preparar uma aula. Experiência teológica é uma vida inteira, e você preparar uma aula ali, você gasta muito, muito tempo. Então agradeço a Deus pelos irmãos. Às vezes o irmão vem dar uma aula aqui, né, um dos pastores, e é ali 40 minutos e tal que você tem da aula. Mas na aula você viu só a ponta do iceberg, né? Então embaixo aqui, ele levou horas e horas e horas estudando. Então, pesquisando, vendo que vários comentários, enfim, é um trabalho muito árduo.
Então, meus amados irmãos, sempre mais, nunca menos, aproveitemos bem, que o Senhor nos dê a graça de vencer, muitas vezes, só a preguiça mesmo, né? Porque é de manhã e tal, dormir até mais tarde e tudo. E a vida que eu digo para os jovens, né? Eu estou cansado, às vezes para os jovens, né? Não tem força para vir e tal. Aí eu digo assim, tu não vai casar não? Aí diz, vou. Pois é, quando tu casar, vai ser mais cansado. Tu vai trabalhar um dia, é sempre mais, nunca menos. Alguém aqui, depois que virou adulto, diminuiu o ritmo? Não diminui. Então, ou você se adapta, ou você não vai conseguir. Se você esperar, sua vida ficar, né, de boas, tranquilo. Aí você casa, aí tem menino pequeno, aí não dorme mais de noite, né? Aí vai, não, quando é que vai passar isso e tal? E nunca passa. Aí o menino depois cresceu, casou, aí vem os netos. Enfim, mas nunca você vai, se você for esperar um tempo propício, que você vai ter todo o tempo do mundo para se dedicar mais, para servir mais a Deus, esse tempo nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Então, ou a gente se adapta, prioriza, ou então a gente nunca vai conseguir. Então, força, aproveitemos a grande bênção que o Senhor nos deu, de termos professores tão dedicados, que ensinam a palavra de Deus, tá certo? Então, às vezes, pensa nisso aqui, às vezes você quer dormir um pouco mais. Aqui eu não estou pensando em alguém que realmente está precisando e tal. Às vezes é só a preguiça mesmo. A falta de organização, ficar acordado até tarde, assistindo ou jogando. E aí no outro dia está morto mesmo. Mas pensa assim, às vezes você quer dormir um pouco mais, está sofrendo com isso. E o irmão que está preparando a aula, que trabalha lá 8 horas por dia, às vezes ele passou a noite acordado para chegar aqui e te ensinar. E aí você simplesmente, não estou afim, ou você não se organizou para isso. Então você tanto está desprezando a palavra de Deus, como a vida daquele irmão e o esforço dele para aquilo, né? Então é muito ruim isso e certamente não agrada o Senhor. Então é preciso aproveitar melhor esse tempo de EBD. É uma oportunidade de aprendermos com mais profundidade sobre as Escrituras, e elas vão nos proteger. Vamos então encerrar lendo o Salmo 1. Salmo 1. Diz assim, feliz ou bem-aventurado, né, o homem. Aí ele vai dizer o que esse homem não faz e o que esse homem faz. Onde consiste essa felicidade, ou o motivo dessa felicidade. Acreditemos nisso, porque a palavra de Deus é Deus falando. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Eu não escuto os ímpios. Eles não são os meus conselheiros. Não são os meus amigos da faculdade, da escola, do trabalho, que são ímpios, que vão me ajudar a tomar decisões. Não são os influencers do YouTuber, do Instagram. Não é a vida exposta no Instagram que vai ser o meu conselheiro. Sabia que às vezes a pessoa está triste, não está legal, porque ela viu a vida de alguém e aquilo está afetando a vida dela. Tem casamentos que terminam porque está assistindo um outro casamento. Tem gente que entra em crise existencial porque a vida do outro lá no Instagram é só coisa boa, não é assim? O pessoal só posta, ninguém nunca posta chorando, né? Às vezes você conhece algumas pessoas e você olha, a pessoa está vivendo um tempo de crise, mas nas redes sociais ela é a pessoa mais feliz do mundo. E aí você olha para aquilo às vezes e fica assim.
Às vezes a pessoa reposta uma viagem do passado, aí você olhou, essa pessoa já está viajando de novo. E aí já fica mal com isso, só eu que não viajo, ó céus, ó terra. E assim você vai olhando para os conselhos dos ímpios, né? O que eles vão dizendo. Então pense bem nisso, cuidado, às vezes você acha uma frase legal, e às vezes é um conselho de um ímpio, aí você reposta. Você tem que ter critério, né? Você admira aquela frase. O que o mundo diz, os conceitos mundanos, são os conselhos dos ímpios. E feliz é o homem que não anda neles. O que mais? Não se detém no caminho dos pecadores. Então, a forma de viver, de caminhar, a trilha que os pecadores fazem, nós não andamos nela. Andamos no sentido contrário. Nós não paramos nela, não nos detemos nela. E por fim, na negativa ainda, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é importante, tá? Muito cuidado com isso. Muitos homens, olha o que eu vou dizer aqui, viu? Muitos homens e mulheres, às vezes começam com amizades no trabalho, com a turminha do trabalho, é profissional, é isso, começa a marcar, começam marcando confraternizações. Até aí eu fico até calado. Mas depois, sem necessidade nenhuma, vamos marcar um almoço. E aí começa. E começa a ter prazer naquela turminha de trabalho. Às vezes eu vou aconselhar alguém que está vivendo esse perigo, eu digo só assim, tu quer que eu conte quantos exemplos de traições que começaram assim? Não? Você acha que dá certo a minha esposa marcando para sair com a turma de trabalho, para almoçar, para jantar, para se divertir junto, eu ficar em casa? Ou o contrário? Dá certo um negócio desse, irmãos? Vai dar bom esse negócio? Não vai. Tem nem perigo. Não sei o que eu estou fazendo, não sabe não. Eu já vi o final desse caminho aí várias vezes. Destruição. Destruição. O meu pensamento é o seguinte, vão me convidar para o almoço, bora, chegar, ei, vamos orar, na hora do almoço, fez uma piadinha imoral, sabia que Deus vai julgar isso aí, eu não vou mais me convidar, não, esse cara é muito chato, o cara é chato, e a minha ideia não é ser chato não, você é a pessoa mais simpática do mundo. Agora eu não vou sentar na roda dos escarnecedores e ficar escarnecendo com eles. Vocês acham que isso agrada a Deus? Mas não agrada mesmo. E não há felicidade nisso. O prazer que você sente em algo assim é carnal. É o prazer das águas roubadas que são mais doces. Feliz, a palavra de Deus está dizendo, feliz é quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não se assenta. Cara, o assunto de vocês não dá para mim não. Pessoal, esse assunto... Aí começa com brincadeirazinha imoral. Mulheres e homens no trabalho. Eu já trabalhei numa empresa, sei como é. Tenho 10 exemplos aqui na minha mente. Como é que começa? Bora almoçar? Vou nada. Eu vou fazer o que lá? Almoçar com um bocado de ímpia, que só fala em moralidade. Eu vou fazer o que no meio desse povo? Eu vou pregar o evangelho. Não, já estou pregando aqui, já preguei várias vezes o evangelho aqui. Eu vou sair para almoçar com esse pessoal. Não vou. É se assentar na roda dos escarnecedores. A gente nunca pensa nisso, né? Os jovens aí que estão na faculdade, né? No colégio. Na minha época de colégio, eu cometi muito esse erro. Eu só andava com os escarnecedores.
sentavam lá no fundão, e eles viviam tentando me levar, sabe para onde? Para uma boate. Eles diziam, nós vamos na tua igreja, se tu for com a gente numa boate, bora? Eram os meus amigos. Olha os conselhos, né? Esses eram os conselhos. E aí no ano seguinte eu mudei de colégio, eu disse, vou mudar de vida também. E aí foi quando eu consegui dar um bom testemunho, né? Me afastar dos escarnecedores. E na faculdade, quando eu cheguei na faculdade, tinha isso também, mas graças a Deus consegui dar um bom testemunho. Então a gente é para ir para lá para ser luz. Não é para você fugir, né? Não, vou fugir, não falo com ninguém porque eu sou crente. A pessoa dá bom dia. Não me assento nos escarnecedores. Não é isso. Você vai sim conviver com essas pessoas como luz, como sal. Vai conversar com elas com o objetivo de ganhá-las para Cristo, certo? Você vai lá. O meu ponto aqui é que o crente vai, eu ensinei isso para Ruth em Daniel. Daniel chega, eu não como essa comida, podia morrer. Mas o que acontece depois? Todos vão comer a comida de Daniel. Eu digo para ela, filha, quando tu chegar no ambiente, o ambiente não é para te transformar, tu é para transformar o ambiente. Então Daniel chegou na Babilônia, a comida agora era a que Daniel comia, não que Daniel vai comer a comida deles. Então você chega nesse ambiente, você vai ser luz, vai expor as trevas. Você não vai fugir das pessoas, você vai até elas para falar do evangelho. Você vai ser esse sal que vai barrar a continuidade da deteriorização do pecado, que o pecado causa. Pecado causa. Eita, enganchou, foi tudo agora. Pecado. Você vai barrar isso. Então você vai se achegar às pessoas para falar do evangelho. Agora, você chega, aí aquela turma te encanta, o papo deles é gostoso, um bocado de ímpio, aí seu coração tá falido. Eles começam a te influenciar, em vez de você influenciá-los. Você começa a falar que nem eles, se vestir que nem eles. É uma questão de fala, de vestimento? Não. É só que dentro do coração já foi ganho. O estereótipo é só um resultado. É só um resultado. Você está encantado com essas pessoas, quando você devia estar tentando salvar essas pessoas. Você era para ser exemplo para elas é que estão sendo para você. Então eu falo isso com muita propriedade, porque eu vivi nesses ambientes e caí muito. E também pude ser usado por Deus, no bom sentido. Feliz é isso. Não ouça o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, aleluia, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está o nosso prazer. É por isso que nós somos o povo que, em vez de ficar deitado no domingo, descansando, um merecido descanso, devido a uma semana puxada de trabalho, alguns aqui trabalham de segunda a sábado, você levanta com a sua família no dia do Senhor e vem para aprender a palavra de Deus. Isso é encantador. E alguns irmãos se dedicam e vêm para ensinar a palavra de Deus, porque o nosso prazer está na lei do Senhor. A gente tem prazer nisso. Às vezes a gente luta contra o nosso cansaço, a nossa preguiça, seja lá o que for, o desgaste físico que é real. Às vezes você está desgastado fisicamente por trabalho, por responsabilidades, mas você levanta na raça, vem. Às vezes as mães aí, né, não dormem direito à noite, menino doente, coisa do tipo, e você vem na raça. E aqui você ouve a palavra de Deus, e isso te fortalece, isso te anima, porque o seu prazer está na lei do Senhor. O Senhor Jesus mudou o nosso coração, e agora a nossa alegria não consiste mais no conselho do ímpio,
nem no caminho do pecador e nem na roda dos escarnecedores, mas na lei do Senhor. E a EBD, ela transmite muito isso para a sociedade como um todo. Você vê um bocado de crente, domingo de manhã, indo para a igreja. Vamos fazer o quê? Estudar a lei do Senhor. Como assim? Por quê? Porque é o nosso prazer. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Pastor Thales.